Espero que todo mundo esteja bem, feliz. E é muita alegria para mim estar aqui hoje, mais uma vez. Ontem eu estive lá na igreja do Residencial Cochipó, estava falando com os jovens lá, e eles mandaram um abraço para o pessoal aqui da morada. Eu estou vindo aqui hoje para dar prêmios, distribuir prêmios. Quem quer ganhar um prêmio, dá uma saudação aí, vamos ver. O pessoal quer ganhar um prêmio. E é fácil. Você não vai precisar fazer nada. Você só vai ter que atender o nome. Você vai ter que ter um nome, ter nascido com isso já. Eu vou falar aqui três nomes. 3 nomes acho que está bom. Quem tiver um destes nomes aqui, vai ganhar um prêmio. Quer dizer, fácil, né? Vamos lá, vou começar. E são nomes bonitos. São nomes bonitos, com significados maravilhosos. E eu duvido que alguém não coloque o nome desse no filho, porque vocês vão ver, o significado é muito lindo. Então eu vou começar com um nome muito bonito, que tem o significado de flecha. Alguém tem o nome de Caim? Caim? Algum? Caim? Não? Caim não. Não temos Caim. Esse não vai ganhar o prêmio. Um outro com nome, significado lindo também. Mas lindo. Esse aí acho que é um dos mais lindos significados que a Bíblia traz. Alguém com o nome de Lúcifer? Estrela de luz. Que isso? Nome lindo desse, não? Não temos? Não? Certeza? Não temos. O último, esse também é bonito. O significado desse último nome que eu vou dar para vocês, o significado é louvores a Deus. Olha só, quem que não quer botar o nome do filho de louvores a Deus? O nome é Judas. Judas? Eu ouvi um Judas por aqui? Não? Judas? Não. Ninguém vai ganhar o prêmio hoje. Tão fácil ganhar esse prêmio e ninguém vai ganhar o prêmio. Judas? Não, né? Por que será que as pessoas não colocam nomes nos seus filhos? Aliás, não colocam estes nomes nos seus filhos. Por quê? Porque foram nomes que ficaram estigmatizados. Lúcifer foi um nome dado pelo próprio Deus para um dos seus anjos mais especiais. Estrela de luz. Ele era o regente do coro celestial. Mas Lúcifer fez algo muito ruim. Ele se revoltou contra Deus e ele se transformou no inimigo das almas, Satanás. Caim, primeiro filho de Adão, ele foi esperado como filho da promessa. Ele nasceu e foi criado com esperança. Se esperava muito de Caim, porém Caim decepcionou. Lúcifer decepcionou. E finalmente vamos entrar agora no nome que é o assunto desta manhã. Judas. O tema do sermão desta manhã é Judas. Líder da igreja, maior líder da igreja primitiva, é uma pergunta. Judas foi um discípulo de Jesus. Judas se aproximou de Cristo e do seu grupo, e ele se apresentou como discípulo e foi aceito como tal. Muitas pessoas, de forma errônea, dizem que Judas não foi escolhido, ele é que escolheu seguir Jesus. Eles querem dizer isso porque eles querem dizer que Jesus é infalível, e era. Mas quando você diz que 11 discípulos foram escolhidos, e um se apresentou, não foi escolhido, isso não é uma verdade. Só para vocês terem uma ideia, naquela época, a criação que se dava à época, era uma criação completamente diferente do que nós temos hoje. Primeiro que a educação era algo muito raro. As crianças nasciam e elas eram educadas em casa a princípio. Os pais tinham a obrigação de educar a criança até os seus 6, 7 anos, porque ali era o principal momento da criança, o caráter estava sendo formado, então os pais criavam. Quando eles percebiam que o filho tinha uma vocação, eles enviavam esse filho para ser educado então com um mestre, um rabi. Existiam vários
patamares de mestres, de rabinos. E aí ele era treinado, e aí o rabino, ele via qual destes seus discípulos era o melhor, ou eram os melhores, e eles iam para um patamar superior. Judas, ele foi criado nesse modelo. Judas, ele foi discipulado. Só que um detalhe para essa época, era que o discípulo poderia escolher o rabino que ele iria seguir. Era como se fosse um aluno hoje do ensino médio que passasse no Enem, e ele quer fazer uma faculdade, quer fazer o seu curso numa faculdade de renome. Essa faculdade pode aceitá-lo ou não, dependendo da nota que ele tirou. Naquela época, o rabino poderia aceitar o seu discípulo, conforme a capacidade que ele tivesse. Judas passou pelas etapas, e Judas seguiu o protocolo judaico. O protocolo judaico era escolher com quem ficar. E ora, ele escolheu Jesus. E isso aí tira um pouco do estigma de que Judas se apresentou, de que ele se infiltrou, de que ele foi foi um discípulo de meia tigela, foi um discípulo que não foi escolhido para aquela função. Não é verdade. Se vocês pesquisarem, vocês verão que alguns discípulos de Jesus, eles anteriormente estavam seguindo João Batista. E depois do batismo de Jesus, eles pedem a João Batista: posso? Claro, João Batista disse no batismo de Cristo: eu não sou digno de amarrar suas sandálias. Então os discípulos percebem que aquele era o homem a quem eles deviam seguir. Outros, evidentemente, Jesus chamou. Maria Madalena, por exemplo, foi discípula de Jesus, não foi entre os 12, mas ela seguiu Jesus. E lá em Atos, quando tem aquele evento lá do Pentecostes, Maria Madalena era uma dos que estava lá. Tinha mais de 70 discípulos lá, seguidores. Portanto, eu quero primeiro quebrar o paradigma de que Judas não era digno de ser discípulo de Jesus. Ele era. Ele estava ali porque ele aceitou, porque ele escolheu e ele seguiu Jesus. E vou dizer mais, queridos. Olha só que coisa. De todos os discípulos, dos 12, muito provavelmente, Judas era o mais preparado, era o mais intelectualizado, era o mais estudado. Quer dizer, ele tinha todas as características de ser o quê? Uma liderança. Aí você fala assim: peraí, líder era Pedro, carismático, ele se lançava. Jesus elogiou Pedro muitas vezes. Pois é, só que Pedro, vocês se lembram? Pedro tinha um temperamento muito explosivo. E ele foi, naqueles 3 anos e meio, que ele estava seguindo Jesus, ele foi sendo moldado, lapidado. Pedro era muito explosivo. Vocês se lembram quando, uma ocasião, Pedro foi elogiado por Jesus e ao mesmo tempo amaldiçoado? Ele recebeu uma bênção e uma maldição ao mesmo tempo. Ele falou assim: quem que vocês acham que eu sou? Pedro, primeiro de todos. O Senhor é o Filho de Deus. Aí, bendito és tu, Pedro. Logo depois ele falou: não, Senhor, eu não vou deixar que o Senhor siga esse caminho. Ele falou: sai para lá, Satanás. Olha só que coisa linda. Judas não. Judas era comedido. Nós tínhamos um outro, além de tudo, ele era muito bom com os números. Era o contador do grupo. Vamos lá, vamos primeiro quebrar o paradigma de que Judas, ele se lançou ao ministério sem ser chamado. Começando com Mateus 10, versículos 1 em diante, lá fala sobre a escolha dos discípulos. Jesus tendo chamado seus 12, ele foi chamado sim, deu-lhes poder para expulsar espíritos, curar todas as doenças e males. E são estes os 12 apóstolos: primeiro Simão, Pedro, depois André, que era seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, que era publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu. Além desses teve Simão, o Zelote, Judas Iscariotes. Aqui ainda tem um apóstolo aqui que diz assim, é um explicativo, né? O mesmo que traiu Jesus. Lembrando que os evangelhos foram escritos
depois da morte de Cristo, depois da ascensão de Cristo, da ressurreição, quer dizer, a história já tinha sido contada. Vamos explicar isso daqui a pouco. Mas aqui fala o que traiu Jesus. Mas até Jesus ser traído, nenhum discípulo apostava, nem imaginava que Judas iria trair Jesus. Mas vamos lá. Assim, a esses 12 homens enviou Jesus com as seguintes recomendações: não vos encaminheis aos gentios, não entreis em cidade alguma dos samaritanos, e assim sucessivamente. Judas era escolhido entre os 12. Queridos, Judas cuidava das finanças do grupo. É bem verdade que ele se apropriava de algum dinheiro, mas eu vou te dizer, ele não era um ladrão não, corrupto assim como todo mundo prega. Ele se apropriava muito provavelmente, porque ele se achava tão qualificado, que toda vez que Jesus pedia para que ele fizesse algo para o grupo, ele tirava umas moedas, a título de comissão pelos seus serviços, coisa que ninguém dos 11 restantes fazia. Ele era tão orgulhoso, vaidoso eu diria, que ele tirava, porque ele falava, a minha qualificação merece ser recompensada. Então ele tirava, vou fazer até um sinal que todo mundo gosta de fazer, tirava uma parte para si e guardava. Esta era a atitude muito provável de Judas dentro do ministério de Jesus. Ele era qualificado, ele era carismático, os discípulos gostavam de Judas, seguiam o que Judas falava. Eles gostavam tanto que mesmo quando Jesus na Santa Ceia falou para ele cumprir a sua missão, faça o que você tem que fazer, nenhum discípulo achou que Judas ia sair dali para trair Jesus. Eles achavam que Jesus tinha falado em particular com Judas e tinha dado uma missão especial. Tamanha era a confiança que ele tinha com seus companheiros. Olha só que coisa interessante. Então, eis a pergunta: com todas essas qualificações, vocês não acham que Judas muito provavelmente seria o líder da igreja primitiva depois que Jesus se fosse? É plausível isso, sim ou não? É plausível? Um homem qualificado. Se você for olhar, Judas tinha a qualificação intelectual de Paulo, que era um homem culto, poliglota. Judas tinha um temperamento afável, o que já deixava ele em vantagem em relação a João, em relação a Pedro. Judas tinha a confiança do grupo, ele poderia unificar a igreja cristã de uma forma muito mais tranquila. Judas tinha todas as qualificações, ele era o que nós podemos falar de um homem acima da média. E eu pergunto, por que Judas hoje é visto como um traidor, como um homem perdido, como um homem desqualificado, indigno? Aí as pessoas vão falar, Capilé, aí é fácil. Tudo isso se deve ao fato dele ter traído Jesus. E o que é traição? Vamos lá. Pelo que me consta, quase todos os discípulos de Cristo o abandonaram quando ele foi crucificado, sim ou não? Pelo que me consta, Pedro negou Jesus, como estava predito, negou Jesus 3 vezes naquela madrugada. 3. Pedro traiu Jesus, sim ou não? Sim. E por que só Judas não merece o nosso nome hoje? Tem Pedro aqui? Algum Pedro? Nenhum Pedro? Ah, tem um Pedro ali, bonito. Tem algum João aqui? João? Temos um João. Por que nós não temos Judas? Se Pedro traiu Jesus. Queridos, é muito fácil nós olharmos para a vida de alguém que pecou, apontarmos para essa pessoa e dizer, é indigna.
Quantas vezes eu já vi dentro da igreja, e não estou falando das igrejas lá de fora, estou falando da minha igreja. Quantas vezes eu já vi anciãos que passaram anos e anos da sua vida dedicando o seu tempo para a igreja, dedicando a sua família, e de repente ele comete um erro. Geralmente os erros que são mais vistos não são corrupção, não são a guarda do sábado, não são a carne de porco, não, os erros mais comuns não são esses. Adivinha qual que é o erro mais comum que a igreja olha para todas as pessoas que fazem isso e fala, é pecador? Adivinha? Qual que é o mandamento? Traição, adultério. Aí o irmão passa a vida inteira servindo a Jesus e adultera. A mulher dele, que é a principal envolvida, ou o esposo dela, que é o principal envolvido, perdoou, mas a igreja não perdoa. Aí a vida todinha de sacrifício que ele fez pela igreja, pela fé, os irmãos vão julgar esse cara, não pelo ancião que ele foi, ou não pelo homem que ele foi, ou não pelo cidadão que ele... Não, é adúltero. Eu estou dizendo isso, queridos, porque o grande erro de Judas não foi a traição. Porque se o erro fosse a traição, Pedro também estaria na mesma vala, a vala comum dos traidores. Então, qual foi o principal erro de Judas? Foi o orgulho. O principal erro de Judas não foi o seu pecado, não foi o seu afastamento de Cristo por si só, mas foi o desejo dele voltar para Jesus, que não houve. Judas poderia ter voltado para Cristo, sim ou não? Está fraco, hein? Judas poderia ter voltado para Cristo depois do seu pecado, sim ou não? Sim, ele poderia. Pedro voltou. Jesus perguntou para Pedro 3 vezes, você me ama, Pedro? E Pedro disse o quê? Amo. Pela segunda vez, você me ama, Pedro? Meio tristinho, amo. Da terceira vez, você me ama, Pedro? Ele estava angustiado, Senhor, tu sabe todas as coisas, tu sabe que eu te amo. Se Judas tivesse voltado arrependido para Jesus, Judas teria sido perdoado, assim como Pedro foi. Paulo perseguiu os cristãos, Paulo matou cristãos. Paulo teve um encontro com Jesus, se arrependeu, se tornou um dos maiores líderes da igreja primitiva. Paulo pediu perdão pelos seus erros, foi perdoado, sim ou não? O problema de Judas foi o orgulho. Judas não se arrependeu do que ele fez, ele teve remorso. Ele achou o tempo inteiro que estava com Cristo, e agora vem a lição. É agora que a lição vem. Judas ficou o mesmo tempo que os outros discípulos ficaram com Cristo, só que ele não ouvia Jesus. Ele passou 3 anos e tralalá, ouvindo Jesus falar, vendo as coisas que Jesus fazia, o exemplo que Jesus dava, mas ele preferiu seguir e olhar Jesus do seu jeito, e não do jeito do próprio Cristo. Ele via Jesus fazendo as coisas, e desde o princípio ele corrigia Jesus no seu pensamento. Não é assim. Por que ele está fazendo isso? Os outros também queridos, Judas achava que o reino de Deus era aqui na terra, mas ele não era o único. Os outros discípulos também cometeram esse erro, só que os outros discípulos entenderam a mensagem, porque colocaram as suas vidas nas mãos de Cristo. Judas não, ele olhava e não conseguia enxergar, e ele corrigia Jesus aqui, na mente. A primeira vez que ele foi verdadeiramente honesto, sincero com seus sentimentos, foi lá na casa de Simão, quando Maria lavou os pés de Jesus, e ele se manifestou. Ele disse, se esse aí fosse um profeta, ele saberia quem é ela. Perdão, Simão disse isso. Judas falou assim, vamos pegar esse dinheirinho e vamos usar para a obra de caridade. Ele não estava aceitando as atitudes, e Jesus disse para ele, olha só pessoal, naquele momento, quando Jesus pega e pela primeira vez, ele é duro com Judas, ele fala assim, pobres haverá sempre, agora eu não vou estar com vocês para sempre. Ele pega e corrige Judas em público. Aquele momento Judas tinha que ter falado assim, foi mal,
Foi mal, errei. Negativo. É aquele momento crucial onde Judas fala: não tem jeito não, eu vou ter que dar uma mãozinha para Jesus, porque eu acho que ele não sabe o que está fazendo. Do meu jeito é melhor. E para que o reino se estabeleça, eu vou colocar em prática um plano que eu já estou elaborando com os fariseus faz tempo. E aí ele foi lá e ele vende Jesus. Ele não vende só pelo dinheiro, o dinheiro era um plus. Ele vende porque ele achava que o plano dele era melhor. Eu conversei ontem com uma irmã de uma outra denominação, e ela falou para mim: não, Fernando, mas era necessário, Judas era necessário para se cumprir a profecia. Queridos, é bem verdade que ele foi usado para que foi transformado o mal em bem, para que a profecia se cumprisse. Mas eu creio que Jesus poderia fazer cumprir a profecia de qualquer jeito. Ninguém aqui está predestinado a errar. Judas, ele estava predestinado à salvação, mas ele escolheu seus próprios caminhos. E quando ele pega e faz aquilo, e Jesus é preso, Judas então, ele pega e pensa: beleza, meu plano foi concretizado, agora ele vai se manifestar, a glória vai se manifestar, e Jesus agora vai tomar posse do reino, graças a mim, porque o meu plano é melhor que o plano dele, o meu jeito é melhor que o jeito dele. Eu estou falando para uma igreja, aqui hoje, talvez eu esteja falando para o pessoal que está em casa, essa igreja, assim como a minha igreja central de Cuiabá, é uma igreja cheia de pessoas maravilhosamente intelectuais, capacitadas. Queridos, eu prego em várias igrejas da nossa denominação. Esses dias eu estive numa igreja longe, era tão longe que quase que eu chego em outra cidade. Uma igreja com 20 membros, de pessoas muito humildes, pessoas que muito provavelmente têm uma peça de roupa para ir para a igreja. E eu fui lá e eu preguei esse mesmo sermão. Mas eu quero dizer para a igreja da Morada, geralmente essas igrejas nossas, onde vocês têm um poder econômico, uma capacidade e um intelecto superiores, isso é claro, é comum que nós sejamos enganados pelas nossas próprias capacidades. E é provável e possível que em determinado momento das nossas vidas, nós nos achemos superiores aos outros irmãos. E é muito provável também que nós achemos que o nosso modelo de vida é aquele que Jesus escolheu para nós. O nosso modo de pensar é melhor do que o modo de pensar de Jesus. E nós, apesar de estarmos na igreja por 20, 30, 40, 50 anos ou mais, nos capacita a sermos superiores à palavra de Deus. Judas era o melhor. Judas se perdeu. Judas era o mais qualificado. Judas se perdeu. E o pior de tudo, ele se perdeu e não quis ser encontrado. Judas não se arrependeu, ele teve remorso, ele teve vergonha de voltar e olhar na cara daqueles seus colegas e dizer que errou. E essa vergonha do seu próprio erro, esse orgulho exacerbado e a sua autoestima elevadíssima, fizeram com que ele se entregasse à morte. E eu quero perguntar para os irmãos, queridos, nós não temos o nome de Judas, mas será que em determinado momento das nossas existências, nós estamos agindo exatamente como Judas agiu? Traindo Jesus e tendo vergonha de voltar atrás?
Será que nós não estamos nos encaminhando por uma estrada que leva à perdição e não temos mais coragem de reconhecer que erramos para voltarmos para os braços de Jesus? Você sabe, durante muito tempo eu interpretei errado um texto da Bíblia. Lá em Apocalipse 3, onde fala de Laodiceia, onde diz: rico sou e de nada tenho falta. Antes desse versículo do rico sou e de nada tenho falta, um versículo antes ele diz assim: porque não és frio e nem quisera fosse frio ou quente, porque eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Eu achava que era assim: frio, quente. É melhor ser frio ou ser quente? O que você prefere, ser frio ou quente? Quente? Quente significa o quê? O que Jesus quis dizer com quente naquele momento? Animado? Agitado? Trabalhador da igreja? Firme na fé? E frio quer dizer o quê? Perdido? Sem atitude de cristão? Você não pensa isso? Mas por que Deus ia falar para você assim: não és frio e nem quente? Prefiro que fosse frio. Deus ia preferir que você tivesse perdido? Fui dar uma pesquisada sobre a origem desse termo. A cidade de Laodiceia, ela fica próxima a duas cidades. Hierópolis, se eu não me engano, é uma, e Colossos é outra. Hierópolis tinha águas termais, águas quentes, úteis para o banho. E Colossos, águas frias, porém potáveis, úteis para o consumo. Quando Jesus fala sobre ser frio ou ser quente, ele quer dizer ser útil. Ser útil. Deus não quer que você seja perdido ou salvo, não, Ele quer que você seja útil, e não morno, porque Laodiceia tinha águas mornas, salobas, que não eram boas para o consumo, e era uma cidade próspera, só que eles diziam que eram ricos, porém nem água tinham, que é o básico para se viver. Então, eu quero muito que você hoje pense em Deus como um Pai amoroso e volte para Ele. Não tem problema se você hoje ou até ontem, você foi um Judas. Não tem problema se você traiu Jesus. Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer restaurar a sua alma. Ele restauraria Judas, com certeza. E Ele quer restaurar. E não importa aonde você vá, querido. Não importa o que você faça. Deus, Ele dá oportunidade. Ele quer fazer você voltar para Ele. Isso é restaurar. Portanto, você está sendo convidado hoje a se voltar para Deus. Sem orgulho. Sem vaidades. Reconheça os seus pecados. Reconheça as suas falhas. Volte-se para Jesus. Ele vai abraçá-lo como abraçou a Pedro e como abraçou a todos os demais. E Ele quer salvar cada um de nós. Não importa a distância que você tenha caminhado longe de Cristo, Ele vai num piscar de olhos até você. Ele te abraça, Ele te restaura e Ele te salva. O pessoal do louvor está aí? Era para cantar uma música Restaura para todos. Eu queria muito, essa música linda. O Yarley, quando me colocou lá, eu falei: gente do céu, que música maravilhosa. É uma música que é uma oração. É uma oração. Portanto, nós vamos cantar essa música agora. E eu queria que você se levantasse e você cantasse com a alma, com sentimento, como se você estivesse orando para Deus, para que Ele possa restaurar a sua vida, Ele possa restaurar os seus caminhos. E eu tenho convicção, tenho certeza que Deus fará isso com você hoje. E não só com você, mas todos aqueles que você ama também. Vamos lá?
meu viver. Restaurar minha desilusão, restaurar meu quebrantado coração, restaurar meus sonhos, restaurar os meus planos, Senhor, restaurar minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas. Restaurar meus sonhos, restaurar os meus planos, Senhor, restaurar minha vida por completo, para que todos saibam que Tu és meu Deus, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas, porque Teu é o poder e o louvor, porque Tu és a paz e o amor. A Ti toda honra e glória rendemos, Senhor. Grandioso é Teu agir em nossas vidas. Deus, nós estamos aqui hoje para reconhecermos o quão nós somos falhos, quão fracos nós somos, Senhor. Porém, nós reconhecemos o Seu poder, as maravilhas que fizeste nessa terra enquanto estivesse aqui e faz até hoje. Nós reconhecemos que o Senhor pode mudar qualquer pessoa, o Senhor pode transformar qualquer pessoa, o Senhor pode restaurar qualquer pessoa. E nós queremos hoje aqui depor os nossos problemas em Tuas mãos para que o Senhor solucione. Nós queremos colocar a nossa vida em Tuas mãos para que o Senhor a transforme. Nós queremos que o Senhor cure a nossa alma, cure as nossas feridas, e que nós possamos, doravante, após sermos restaurados, curados, transformados e capacitados, que nós possamos verdadeiramente nos tornarmos úteis para a pregação do Evangelho, para que nós não sejamos mornos, para que a gente tenha utilidade na sua obra. Muito provavelmente Judas poderia ter sido o líder da sua igreja. Então, Senhor, transforme a nossa vida para que nós possamos liderar pessoas rumo à Canaã celestial, que nós possamos ser transformados de tal maneira que aqueles que nos virem a partir de agora
enxerguem Cristo em nós e não o antigo homem. Abençoe a igreja da morada, que essa igreja cresça, transborde o seu espírito, para que as pessoas que aqui estão possam ir para suas casas e voltarem cada vez mais animadas para a tua obra. Acompanhe agora o restante da programação, que é feita para a sua honra e glória. Nós pedimos em nome de Jesus, amém.